Abençoados e abençoadas, graça e paz. Domingo, hoje 22 de janeiro de 2023, 20 horas, eu estou aqui novamente para compartilhar para cada um uma palavra do Evangelho da Graça de Deus, a sã doutrina, o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, este Evangelho que traz uma liberdade no Cristo ressuscitado, um Evangelho que é o poder de Deus, como o próprio apóstolo Paulo afirmava. Queridos, nós hoje estamos felizes por entender este Evangelho. Digo assim porque outrora pensávamos que havíamos entendido, porque críamos naquele Evangelho da circuncisão, do Evangelho pregado pelo sistema religioso, Evangelho este que nos aprisionava, que nos fazíamos se tornar uma presa fácil dos líderes religiosos. Um Evangelho que nos trazíamos sentimentos de culpas. Não tínhamos paz constante. Horas estávamos salvos, horas perdidos. Medo de um ser espiritual chamado Satanás, medo de um inferno como lago de fogo e tormento eterno. Tinha momentos que achávamos que íamos para os céus e outros momentos achávamos que íamos para o inferno. Vivíamos debaixo de preceitos dos homens, praticando cerimoniais, ritos, liturgias. Dentro dessas sinagogas, hoje nós temos esse entendimento, achávamos, como eles acham, que eram uma igreja e que lá Deus habitava. Quantas das vezes líamos Atos 7:48 e ignorávamos. O texto é claro, o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens, mas nós ignorávamos, porque estávamos, aspas, debaixo de uma suposta cobertura espiritual de um líder, com título, hora de apóstolo, hora de bispo, hora de pastor, hora de evangelista, hora de presbíteros. Então não questionávamos. Obedecei os vossos pastores em tudo. Isso era tudo para a gente. Víamos como homens de Deus, como ungidos de Deus, como anjo da igreja. E então reverenciávamos, aplaudíamos. Enfim, era esse o Evangelho que praticávamos dentro desses lugares. Então, quando hoje entendemos que nós somos filhos de Deus e como filhos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, reconhecendo um só Senhor, um Deus único, soberano, que reina sobre tudo e todos, o Pai dos Espíritos, e que não há semelhante a Ele nos céus nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Deus é único. Habita no nosso espírito. Ele nos faz reinar e triunfar em vida. Descansamos nele. Este é o Evangelho. Esta é a sã doutrina. Hoje, o nosso alimento é sólido, pois somos espirituais.
E somente os espirituais suportam alimentos sólidos, que é a sã doutrina, que é o verdadeiro evangelho. Lá naqueles lugares, tomávamos leite, figura de linguagem, lógico, porque éramos meninos, éramos carnais, e vivíamos na prática das obras, pensando estarmos agradando a Deus. Era assim que nós vivíamos e é assim que muitos deles vivem hoje. Éramos religiosos. Os religiosos nos dias do Cristo Nazareno lhes deram muitos problemas. O Nazareno os chamou de hipócritas, de fariseus. E este evangelho da circuncisão, de obras, de rudimentos, ainda existem dentro desses lugares. Eu, na última mensagem, eu falei acerca de um tema que Paulo, nem os apóstolos, nem tampouco Cristo Nazareno, receberam dízimos para si mesmos. E disse que, pelo fato do vídeo estar um pouco longo, eu iria dar prosseguimento hoje, domingo, pois eu prego 4 vezes por semana. E quero tomar por base a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, quando Paulo diz assim: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovamos o vosso cuidado a meu favor. O cuidado que os irmãos ali em Filipe estavam tendo para com Paulo, não que Paulo quisesse donativos, que Paulo estivesse indo em busca de dinheiro dos irmãos ali, mas era um cuidado que aqueles irmãos, por amar a Paulo, estavam tendo para com ele. Porque quando nós amamos o próximo, nós nos preocupamos com o próximo nas suas necessidades. E os irmãos ali em Filipe entendiam que Paulo, ele não tinha um salário, como hoje os líderes religiosos têm. Paulo filtrou a lei e não trouxe o dízimo, não trouxe o sábado, não trouxe cerimoniais. Já preguei sobre isso. Então Paulo dependia de um coração generoso para que pudesse ajudar no seu sustento. Então, ele diz aos irmãos ali: renovamos o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Aqueles que vivem e andam por fé, aqueles que depositam a sua confiança total em Deus, eles não se preocupam com o dia de amanhã. Ele não anda inquieto nem apreensivo, porque ele sabe que Deus cuida dele, ele tem essa certeza. Então Paulo, ele diz assim no 12, sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso acontecia com Paulo. Como pode acontecer com qualquer um de nós. E caso haja necessidade, nós vamos continuar sendo grato a Deus. Nós não vamos
criticá-lo. Não, porque nós sabemos que tudo é a vontade de Deus. Paulo tinha essa consciência, tudo é a vontade de Deus. E então, quando ele tinha momento de fartura, ele era grato a Deus. Quando ele passava alguma necessidade, ele também era grato a Deus. Por aquele momento que ele estava passando. No versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão tão somente vocês, ó Filipenses. Porque até para Tessalônica, mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo era totalmente diferente dos líderes religiosos de hoje, daqueles que se dizem chamados e vocacionados, daqueles que têm títulos e fazem questão de se promoverem, que andam em busca de satisfazer os seus interesses e as suas conveniências, porque não tem coisa melhor do que hoje abrir um templo, chamar este lugar de igreja, se auto-intitular ou pedir que alguém o intitule através de uma imposição de mãos a um cargo e dali para frente ele se comportar como se aquele lugar fosse Deus que o deu e aquelas pessoas que ali congregarem suas ovelhas, e então elas darão a esses líderes o sustento de cada um deles, porque é em busca disso que eles estão indo. Não tem coisa melhor do que abrir um templo e chamar este templo de igreja. Poucos deles gostam de trabalhar. Eu posso dizer, estou muito à vontade, foram mais de 50 anos vivendo dentro desses lugares. Conheci muitos deles se tornaram pastores, e quando muitos encontravam comigo, diziam: você foi meu professor na faculdade teológica ou nos 3 seminários que eu lecionei, dizendo para mim como se eu tivesse feito eles pastores. Eu sempre dizia para os alunos: vocês não estão aqui para se formarem em pastores, vocês estão aqui para aprender a palavra. Palavra é esta, que hoje eu vejo que era uma palavra pelo sistema religioso que queria que aquilo eu ensinasse. E se eu tivesse que retroagir, eu jamais faria o que eu fiz. Então voltamos ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, quanto ao seu sustento no ministério, e está registrado aqui no capítulo 4, dos versículos 11 até 19. Paulo disse: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido. Sei também ter abundância, e em toda maneira, todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, a ter muito como padecer. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós, em graça, dizemos isto também, porque somos fortalecidos pelo Pai dos Espíritos, que habita no nosso espírito. É Ele quem nos sustenta. Podemos todas as coisas nele. Isso é andar por fé. Paulo disse aos irmãos ali, como eu já mencionei: fizeste bem em tomar parte da minha aflição.
Quando tomaram conhecimento da necessidade de Paulo, eles estenderam as mãos. E é isso que nós devemos fazer. Não pegar 10% do que temos e dar para essas instituições religiosas. Entregar na mão de um espertalhão, dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas a gente mesmo ir ao encontro daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Fazer como o bom samaritano fez ao encontrar aquele homem caído à beira do caminho. Quantas pessoas estão necessitadas no seio da sua família, no meio da sua parentela, no lugar, no ambiente onde você vive, e você sabe disso, mas não ajuda, não é capaz de estender a mão. Não é capaz de estender a mão. Pessoas que precisam de ajuda para a compra de remédios, para se alimentar, enfim, para as suas necessidades. Mas essas pessoas religiosas preferem entregar na mão, aspas, de um líder religioso, do que socorrer os que precisam, socorrer os que necessitam. Então Paulo disse: bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu fui para a Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto ao dar ou quanto ao receber. Somente vocês fizeram isso. Porque também, uma outra vez, me mandaste o necessário. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades e as vossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Isso é fé, irmãos. Nós temos que andar por fé. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a palavra, essa doutrina. Andar e viver por fé. Não pelo que ver. Não ficar dentro desses lugares indo em busca de cura, de melhoras financeiras, em busca de posições. Uns querendo cantar, outros querendo pregar, outros querendo ensinar. Indo atrás de títulos, para que possam estar em primazia, para que se possa tornar diferente dos outros, porque é assim que acontece dentro desses lugares. Eles não são todos iguais. Quando a graça mostra que todos nós somos iguais, ninguém é mais do que ninguém. Estamos no mesmo patamar. Por isso que nós não somos pastores. Não temos um templo para juntar pessoas e dizer para essas pessoas que somos seus líderes. Não! Nós estamos aqui no YouTube, já que temos esta oportunidade, pregando a sã doutrina, a palavra da verdade, e que esta palavra se espalhe pelo mundo afora, para que as pessoas ouçam e a sua mente lhe seja aberta, o véu seja descortinado do seu rosto. E essa pessoa, então, passa a entender que é filho e que os filhos precisam ser guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Se somos livres em Cristo, para servi-lo em novidade de vida, e não na velhice da letra, como lá eles continuam, servindo na velhice da letra. O Cristo Nazareno veio para cumprir a lei, ele já cumpriu a lei, ele disse: está tudo consumado. E eles continuam ainda dentro desse lugar, na velhice da letra, ao contrário de andarem em novidade de vida. Então todas as vezes que você se diz ser um crente e entra pelo caminho da lei, você está na velhice da letra. O Evangelho da Graça pode te afirmar que não foi pelo Espírito Santo que habita em você. Se você está lá na velhice da letra, não é pelo Espírito Santo, é pelos preceitos dos homens. É porque você valoriza um homem como um vocacionado, um chamado, porque ele assim diz para você e você acredita nisso. E ele então
passa a ser o seu pastor, e você o chama de pastor, se coloca em posição de servo e de ovelha. É assim que acontece dentro desses lugares. E aonde fica o Espírito Santo de Deus? Aonde fica o Pai dos Espíritos? Aonde fica Ele, que é o único Senhor? A diferença, queridos, é que somente o Espírito Santo pode nos levar para a graça de Deus. Eu não tento convencer ninguém. Eu não faço proselitismo. Eu não tento encontrar pessoas e tentar fazer com que as pessoas sigam o Evangelho da Graça. Não, não. Eu apenas prego e anuncio aqui. Pessoalmente eu não faço isso. A não ser que eu seja indagado. A não ser que alguém me pergunte. Aí sim eu vou falar, eu vou explicar. Mas fora disso, não. Não saio por aí fazendo proselitismo. Porque eu sei que somente o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém mais do que Ele. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele pode ativar a mente. Somente Ele pode dar o entendimento. Fica assim mais fácil para o Espírito Santo agir quando as pessoas deixarem de ser submissas a esses homens. Porque esses homens só sabem colocar fardos pesados sobre os ombros das pessoas, cauterizar a mente cada vez mais das pessoas, iludi-las com promessas disso, com promessas daquilo, ensinando e enganando as pessoas, porque é isso que eles sabem fazer. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, a diferença de Paulo, o apóstolo da graça de Deus, para os líderes espirituais de hoje. Paulo pregava em vários lugares. Ele esteve em Filipe, Macedônia, em toda a Ásia Menor, em Bitínia e outras cidades. Nunca abriu um templo para que ali ele fosse pastor e que as pessoas fossem membros da, aspas, sua igreja. Não cobrava dízimo de quem quer que seja. Nem tampouco ficava fazendo coleta em cada reunião que ele e seus companheiros realizavam. Eles criam tão somente que Deus podia suprir todas as suas necessidades e as necessidades de todos quanto crente. Hoje não, tem que se ter salário. E não é pouco salário. Uns têm 5, dependendo do tamanho da sinagoga, outros têm 10. Eu conheço um que tem 20% de todo o seu campo. Troca de carro de 2 em 2 anos. Essa é a mais pura verdade. Enquanto que as pessoas que trabalham, estudam, têm faculdade, sua para às vezes ganhar 3, 4, 5, 6 salários mínimos. E quando se aposenta, ganha um mísero salário. Mas esses estão com carro do ano, planos de saúde. Quando passam mal, eles correm para os melhores hospitais. E a maioria dos membros das suas igrejas frequentam o SUS, hospitais públicos, postos de saúde e UPAs 24 horas. Seus filhos estudam nas melhores escolas. E os filhos, a maioria dos membros, vão para a escola pública. Quando termina as reuniões, muitos, dependendo do lugar, vão de bicicleta, a pé. Ou pegam um ônibus. E enquanto que esses líderes, com as suas cúpulas, e alguns bem-sucedidos, entram nos seus carrões, passa por muitos deles e não oferece. Os seus vidros são fumês, até mesmo para que as pessoas não o enxergam. Essa é a mais pura verdade. Que as pessoas precisam saber. Mas essas pessoas também são culpadas disso, porque elas sustentam esse ambiente.
Fica aí esta palavra, esse mocotó, essa sã doutrina, esse alimento sólido. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz. Divulgue, compartilhe, me ajude. Me ajude. Faça isso. Tenha compaixão dessas pessoas que são nossos irmãos, que vivem hoje aprisionados. Você um dia era um desses. Pare e faça uma reflexão. Eu fui um desses. E hoje eu amo esses meus irmãos. Se eles soubessem que hoje o meu amor é puro, o meu amor é verdadeiro por eles, eles não me chamavam de herege, não me chamavam de desigrejado, de desviado, não viravam as costas para mim, tornando meus inimigos. Eu os amo. O que eu mais quero é que eles possam ter o entendimento e viver a liberdade no Cristo, que ressuscitou. Que esse Cristo é Deus, porque há um só Deus. Não há três deuses, há um só Deus. E esse único Deus, ele habita em nós. Fez de nós o templo da sua morada, o templo da sua habitação. Muito obrigado. Dê um like, não se esqueça, divulgue e compartilhe. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.